Mas você falou agora há pouco da declaração do Testa, e eu queria entrar nesse assunto. Isso não tá nem na pauta, né? Isso aqui que eu tô falando agora, que pouco eu lembrei. Ele deu duas declarações esses dias que me deixaram com a pulga atrás da orelha. Ele recentemente, ele falou, inclusive, que a gente tem que se acostumar agora com isso, porque os jogadores vão vir e vão sair tão rápido quanto. Nunca se sabe. Isso, de certa forma, pode ser algo positivo, porque se o jogo não der certo, ele já vai meter o pé e muita fé. Só que pode ser algo negativo porque a gente talvez não se identifique tanto com os jogadores. O próprio exemplo disso é o Igor Jesus. A maioria das pessoas se identificaram. Tem uma galera que teve um preconceito porque tinha muita gente que era fã do Tiquinho, né? Que ficou, pô, vai tirar o Tiquinho, não sei o quê. Que eu acho errado. Mas, voltando sobre o próprio Igor. Então você vê que são tipos de jogadores que acabam tendo uma carisma tão grande, tanto pra gente, né? Que a gente é fã, assiste mais, tanto pras criancinhas. E eu acho que é muito perigoso essa ideia de jogadores vão vir e vão sair rapidamente. Porque é muito importante a gente crescer a nossa torcida com as crianças. E a gente não ter jogadores identificados, jogadores que chamam a atenção. Eu acho que isso pode gerar certos problemas. Ou não, posso estar falando besteira, né? Nunca se sabe. Mas eu acho que para um crescimento do clube, da instituição, para o crescimento até mesmo da torcida, ter jogadores identificados, ter jogadores que a criançada vai olhar, vai falar, eu gosto dele, ele é meu ídolo. O ídolo. O próprio exemplo é o Tiquinho, cara. Quantas pessoas vocês falam que não tem o Tiquinho como ídolo e chamam ele de pipoqueiro? Eu conheço a porrada de pessoas. E de certa forma ele deu uma pipocada em 2023. Teve a situação e tudo mais, que eu não fico criticando ele por conta disso, porque realmente o que ele passou é muito complicado. Só que, só voltando, o Tiquinho é um jogador que era muito amado pelas crianças. A comemoração dele, todo mundo era um jogador que cativava todo mundo, e o Igor Jesus estava se tornando esse jogador também. Então eu acho que o Igor Jesus ter saído nesse momento pode ser algo chato, porque é um jogador que, porra, a comemoração dele é icônica. Pô, quantas pessoas já assistiu Dragon Ball na vida? Pô, eu assisto até hoje. Lembra a infância um pouco. Lembra a infância de muita desenho, gente. As criançadas perguntam, quem é esse? Aí o pai tem que chamar. Acaba que o pai explica pra criança. Ó, o desenho que eu assisti e tal. Vai ter que chegar o momento de explicar o que é Mr. Satan e tudo mais. Então eu acho isso um pouco, pode ser um pouco ruim a longo prazo. A falta de jogadores que não são identificados. E a falta de torcedores novos que se identificam com os jogadores. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito disso também. Se você me permite, eu tenho uma opinião formada sobre isso. Cara, eu já me acostumei, o Botafogo vai ser isso a partir de agora, idas e vindas, tá? Só que as pessoas confundem um pouco, eu vejo alguns jornalistas comentando sobre a situação do Botafogo, né? Acha chato entra jogador a cada 6 meses. Cara, só, se tu parar pra pensar, vamos pegar o elenco de 2023 pra cá, tá? A base sempre permanece. Os jogadores que saem são jogadores nível Europa. E aí esses jogadores nível Europa ou vão sair porque eles querem ir, Almada deixou sempre muito claro que ele viria pra cá e ia ficar 6 meses. Sim, tava estancada a cara dele. O Luiz Henrique não, já era uma questão mais de carinho, de carisma, né? Conseguiu conquistar a torcida. Mas vamos pegar a base vou desenhar aqui rápido a base de 2023 para 2024. 2023 lá tinha Tiquinho, Marlon Freitas, Gregory, Eduardo, Marçal. Não. Gregory não tá em 23. Não tá em 23 de 23, o Gregory chegou no início de 24. Tá. O Gregory chegou no início de 24. Mas Marçal, Eduardo, Danilo Barbosa. Grande maioria, Danilo Barbosa. Todos ficaram em 2024, né? Sim. Ninguém saiu, beleza? O que jogou em 24? Qual foi as peças que foram acrescentadas ao elenco? Luiz Henrique, Almada, que já tinham um caminho bem... O próprio Gregory, que você falou agora. Bem desenhado, que já ia sair. Gregory, Barbosa. Alex Telles. Todos esses jogadores... Igor Jesus. Tirando os dois que já estavam desenhando para ir para a Europa e jogadores que estavam em final de contrato, que fisicamente e assim para o que o Botafogo quer buscar não estavam mais entregando, que é o caso do Tiquinho, infelizmente. Caso do próprio Marçal, que saiu depois retornou. O Eduardo. O Botafogo tem uma base. Não está saindo todo mundo, todo o elenco está sendo desmontado e montado novo. Não, isso aí é muito errado, essa análise. Existe uma base que de 24 já ficou para 25, o John, a zaga inteira, os dois laterais, a cabeça de área, o Savarino como meia, o ataque ficou. Então, assim, são peças que, cara, são nível Europa, não tem como segurar os caras, não tem como, né? Então, eu tenho essa opinião de, assim, não é muito bem vamos fazer um elenco cada 6 meses, não. Em relação ao que você falou de ídolo, cara, o Luiz Henrique virou ídolo.
Savarino, fizeram um bandeirão para ele. Tá se tornando um ídolo. Eu acho que o que traz criançada, o que traz a nossa torcida voltar a crescer, que ficou anos sem vencer isso, acaba diminuindo um pouco a torcida, é título. Enquanto você tá ligando o título, cara, pode vir 6 jogadores, sair 10 jogadores, é título que conta. É aqueles caras que ganharam aquele título ali, que um semestre, como o próprio Luiz Henrique, convoca a torcida, o Igor Jesus, que faz um símbolo, por exemplo, de um personagem de desenho que pega as crianças e ganhou o título, e a gente quer botar o nome na camisa do cara nas nossas costas, enfim. Então, assim, eu vou muito por esse lado. Acho que não é muito esse negócio de troca elenco a cada 6 meses, não. Eu tenho um pouco de cuidado para falar sobre isso. Isso é porque acaba tendo realmente uma ruptura com os atletas. Assim, que a criançada tá indo, gosta do jogador, vê, assim, a gente viu aí postagens de crianças que choraram quando o Tiquinho saiu, o Tietê. Assim, esses atletas que têm uma identificação grande com a torcida, né? O Tiquinho ficou mais tempo, então assim, teve a questão dele também, isso, só que depois vieram outros, aí veio o Igor Jesus, virou titular, começou a fazer gol, agora veio o Arthur Cabral, a gente espera que ele também tenha uma ótima passagem aqui no Botafogo, e essa questão do jogador sair, de jogador ser vendido, isso acontece no Brasil inteiro, né? Aí entra novamente aquilo que eu falei aqui, que é a falta de boa vontade com o Botafogo. A gente viu aí o Palmeiras no ano com o Endrick destruindo, vendido. Estevão destruindo, Perfeito, vendido. E ninguém reclamou, o Palmeiras está vendendo jogador pra caramba. Aí não, aí muda a narrativa. Não, mas a base do Verdão tá bem, tá revelando o jogador direto. E assim, isso é uma coisa que a gente precisa ter. Até falei aqui já na mesa que é ter uma base forte. Só que o Botafogo teve um problema com isso, foi que a nossa base era fraca, as outras eram mais ou menos, assim, destaque aí a base do Vitória, antigamente revelava bastante jogador, a do Guarani, a base do Fluminense sempre despontou aqui no Rio e continua, né? Nossa base, inclusive, né? Base do Fusão, nossa base, né? Nosso satélite, né? Vamos lembrar, né? Assim, brincadeiras à parte, assim, o Fluminense sempre teve um trabalho bom na base, né? Então, aí depois veio o Flamengo, mudou também, tá com uma base forte. Questão de tempo. O Palmeiras, e assim, e isso leva tempo. Eu falei que, cara, isso leva tempo. E essa questão que eu falei da boa vontade da imprensa liga muito a nossa torcida também, que tem muita gente que é emocionada, cara. Até de vez em quando eu falo, cara, tem uns emocionados. Ah, mas tá saindo no começo do ano, o Texto abandonou o Botafogo, ele não quer saber mais do Botafogo. Eu falei, cara, o cara gastou R$500 milhão com contratação e você falar que o cara abandonou o clube? R$500 milhão mal gasto. Sim, foi mal gasto. Foi mal gasto. Faz parte do negócio. Porque assim, não vai acertar sempre, não. Nem sempre a gente vai acertar em todas as contratações. Essa primeira janela foi muito ruim, vieram nomes que assim, a gente vê que não tem condições de jogar no Botafogo. Tem jogadores que a gente vê que não... Por exemplo, Elias Manuel nem foi pro Mundial, vai ser emprestado, vai ser negociado. Juan Cruz, dependendo de como for andar na carruagem, também talvez não fique. Acho que não joga mais. Joaquim Corrêa despontando, ele vai perder... Não, foi pro Mundial, sim, mas eu acho que não joga mais. Sim. Daí foi o Elias Manuel, mais um que não foi... PK. Isso. O novo PK agora do Paiva é o Mastriani, né, que estão falando, né? Que ele entrou contra o Ceará, fez gol. Ok, atacante tem que fazer gol mesmo. Agora ele entrou, eu não acho o Mastriani tão ruim assim não, gente, vou ser muito sincero. Não acho ele tão horroroso como a galera tá querendo apontar. Assim, pra ser o titular no lugar do Igor Jesus, não rola. Assim, mas aí chegou 2 peças muito boas. Sim, mas aí chegaram outros caras aí que vão despontar. O chat tá bombando aqui, inclusive, sobre o jogo de hoje. Então é aquela situação. A gente vai ter que ter paciência realmente com isso, porque, como a gente falou aqui, é uma hold. Então o Lyon está com alguns problemas financeiros e, se Deus quiser, essa temporada vai melhorar, porque o Lyon se classificou de novo para a Liga Europa. Tem a questão do Textor, que ele vai vender a parte dele do Crystal Palace, então vai entrar mais um cascalho. Ele acionou a hold num negócio lá vai entrar na bolsa de valores agora, né? Então assim, já vai poder lá meter uma moeda também, comprar uma parte das ações da hold, vai entrar dinheiro. Então assim, as coisas vão melhorar. Então assim, todo mundo ali no azul... as finanças em dia, a gente não vai ficar mais com essa conversinha. Eles vão ter que procurar outro motivo para falar mal do Botafogo. E por isso também que o Crystal Palace tem vencido a Copa da Inglaterra ou a FA Cup? Acho que foi a FA Cup. É a mesma coisa, cara. Inclusive o Teste também tá... Não, são 2 Copas diferentes, não? Não, tem a Copa da Inglaterra. A Copa da Inglaterra é a FA Cup, é porque tem a Copa da Liga.
A diferença é que a Copa da Liga só jogam os times das 4 primeiras divisões, são 92 clubes que fazem parte ali da Liga de Futebol. Copa da Inglaterra jogam mais de 500. Isso. Aí, enfim, mas voltando. Então, por isso que eu falo que é importante o Crystal Palace ter vencido. Eu torci Sim. pra caramba, eu vi o jogo, Eu parecia também até que eu torci, torcia cara. pro... Eu também Parecia torci, até que cara. eu torcia Tem que torcer, pro óbvio. Crystal Palace, cara. Tem que torcer. Porque assim, é o que eu falei no outro podcast que eu participei. Cara, o time da Road ganhando, o Botafogo sai ganhando junto. De certa forma, É é isso. bom pra todo É isso. mundo. É bom Pensamento é pra esse. família Botafogo. Assim.